Meu povo querido do sétimo ano, hoje a gente vai aqui continuar, com mais uma aulazinha de história. Hoje uma gravação de tela, Hoje o capítulo 5. Vamos dar início aqui ao capítulo 5 que fala sobre os estados absolutistas. Dando início aqui sobre essa questão dos estados absolutistas e o mercantilismo. O estado absolutista era aquele estado em que existia só uma autoridade, que era o rei, onde o rei tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade, ele mandava em tudo, ninguém palpitava em nada. E o mercantilismo foi um sistema financeiro, um sistema de comércio, de troca de mercadorias através de permutas e tal, de cidade em cidade, os comerciantes, os burgueses andavam de cidade em cidade trocando as suas mercadorias. E não existia bem assim um sistema financeiro unificado, um sistema capitalista unificado, mas era na base da troca, Por isso que a gente chama, mercantilismo, que era aquela mercantilização mais assim na base da troca de mercadorias. A busca por metais preciosos, ouro, prata, essa coisa. E assim, o absolutismo de um rei, o rei ser um chefe absoluto, para ele mandar em ninguém mandar além dele, isso custou muito tempo, isso custou muito caro. Uma oposição grande que ele encontrou foi a Igreja Católica. Nessa época em que estava nascendo esse sistema absolutista, onde somente os reis mandavam e mais ninguém mandava em nada, somente os reis. Esse sistema, ele antes, ele não era assim. O poder era dividido entre os senhores feudais. Os senhores feudais, pessoal, era fazendeiros, pessoas que tinham lotes de terras muito grandes, os lotes eram correspondentes a cidades gigantescas, E naquele pedaço de terra quem mandava era aquele senhor feudal. Ele que determinava as leis, como era a troca das mercadorias, quem podia trocar, quem podia vender alguma mercadoria, quem podia entrar, a quantidade de dinheiro, de moedas, de ouro, de prata, de objetos, de produtos que você pagava para você entrar ali, para você fazer o seu comércio ali dentro, entendeu? Então cada feudo tinha as suas normas, E o processo de tentativa de formação do sistema absolutista se deu a partir daí, Porque os comerciantes, eles passavam numa cidade e às vezes a cidade tinha um determinado tipo de imposto. Já na outra cidade já era um imposto totalmente diferente. A troca já era totalmente diferente. Então isso prejudicava muito o comércio. Então se fosse uma coisa unificada, era muito mais importante para eles, Para os comerciantes, para essa burguesia que estava nascendo, Burguesia é uma classe comercial que foi aparecendo no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. E assim, gente, a única pessoa que poderia fazer isso seria o rei. Então as pessoas passaram a depositar essa fé, essa confiança no rei, Então, a partir desse momento, o rei vai ser uma figura muito importante para a unificação do seu país em termos comerciais, sociais, econômicos, Pois bem, gente, dando continuidade aqui, a centralização monárquica. Assim, como tudo estava nas mãos dos senhores feudais, ficava difícil para os burgueses dar continuidade no crescimento no comércio, da dinamização da economia e tal, Então, como o rei, aos poucos ele foi pegando espaço, o rei ele foi adquirindo um certo poder, onde a Igreja Católica ficou tendo sendo um grande obstáculo, porque a igreja tinha um poder muito grande e a igreja era a maior autoridade. Então seria uma rivalidade muito grande entre o rei e a Igreja Católica. Mas o rei recebeu o apoio de grandes comerciantes, grandes burgueses, de humanistas, e até de nobres, nobres que faziam parte assim, dessa parte religiosa. Então os reis eles foram criando moedas únicas, unificando impostos, eles foram criando exército, tudo sob o comando da coroa, Então, gerando uma certa estabilidade. Existiam problemas econômicos, problemas de alimento, de fome, de guerras que existiam na Europa, que só poderia ser resolvido com a unificação do poder em uma só pessoa, no caso o rei,
Isso era a ideia que eles tinham da época, né? E essa unificação, ela foi muito importante porque ela veio a resolver vários desses problemas, né? E a população acreditava sim no rei, teve reis que adquiriram um poder muito grande, né? Assim, gente, sobre o absolutismo. Esse rei que aos poucos foi adquirindo esse poder, ele, ele recebeu assim um aumento, uma impulsão da sua centralização de poder com a reforma protestante, né? A reforma protestante ajudou muito, porque a reforma protestante ela dividiu o cristianismo. Dividindo o cristianismo, enfraqueceu o poder do Papa, né? O Papa tinha muito poder. Então ficou aquela divisão, né, política. Os países que eram governados por reis católicos, eles eram a igreja era católica, né? A igreja era católica. E os países que eram governados por reis protestantes, eles davam uma mão muito forte, né? Eles davam um apoio muito forte aos protestantes. Então, a política se misturou com a religião e isso facilitou muito a centralização do poder e isso foi favorável aos grandes comerciantes, porque os grandes comerciantes tanto eram católicos como protestantes. Então isso ajudou muito na expansão comercial, né? Gente, nessa época, para a legitimação desse sistema absolutista dos reis, foi aparecendo pessoas importantes para poder legitimar esse poder do rei. Pessoas sábias, pessoas, pensadores, filósofos, né? Que tinham um certo poder de convencimento sobre as pessoas. E assim, a luta do rei com esses pequenos poderes que tinha dos senhores feudais em cada região, o senhor feudal tinha um poder muito forte, para o rei poder quebrar esse sistema, isso demorou muito, né? Inclusive, gente, tem um filme muito bom, Sangue e Honra, se eu não me engano, é isso mesmo, Sangue e Honra. Sangue e Honra 1. Ele é muito bom, gente, ele é maravilhoso. Todo ano eu passo esse filme para os meus alunos, né? Aí nesse ano, infelizmente, a gente, como no ano passado, a gente está nessa pandemia e a gente não pode passar o filme. Mas se vocês puderem acessar aí algum lugar que vocês possam assistir, na Netflix ou mesmo no YouTube, Sangue e Honra 1. Não é o 2, é o Sangue e Honra 1. Certo, gente? Ele é maravilhoso. Esse filme é top de linha. Tem ação demais, não tem muita conversa não. É só espada e sangue mesmo. É muito bom o filme que retrata isso, retrata essa luta dos reis com os senhores feudais, né? Lutando por poder, o rei tentando se tornar um rei absoluto, né? E aqui, Thomas Hobbes é um escritor, filósofo inglês, né? Ele tinha uma ideia de que, no seu livro chamado Leviatã, ele tinha uma ideia de que o Estado era como um Leviatã. O que é um Leviatã, gente? É um crocodilo gigante, né? Aquele crocodilo do Nilo. Então, o Leviatã, que é um crocodilo, ele fica lá no rio e ele abre a boca dele, né, gente? E os peixinhos entram dentro, fazem a limpeza ali da boca dele, aqueles restinhos de carne que ele come os animais, né? E essa comparação de Thomas Hobbes com o Leviatã retrata que o Estado ele é grande como o Leviatã, ele é poderoso como o Leviatã, e o cidadão ele é frágil, como um peixinho pequeno que faz a limpeza dos dentes do Leviatã, né? E o Leviatã, por mais que seja violento, por mais que seja poderoso, mas ele defende os seus, ele é violento para os outros, mas para os seus não, ele defende os seus, ele cuida dos seus. O único órgão, a única instituição política, social que pode defender o cidadão, que pode trazer uma segurança para o cidadão, uma unificação para o cidadão, seria o Estado, que no caso, no livro de Thomas Hobbes, ele cita que o Estado é o próprio Leviatã, né? Ou o Leviatã é o próprio Estado, né? E os peixinhos pequenos são as pessoas, né? Já esse Jacques Bossaity, ele é francês, né? Ele fala nessa questão divina, né? Que o rei ele tem um direito absoluto, mas dado por Deus, né? Enquanto já lá no caso do Thomas Hobbes, ele fala que o homem tem o homem rei, o rei homem, né? Ele tem um poder dado pelos homens, um poder dado pelo povo, né? Muito embora nesse momento ele ainda não cita essa questão da democracia, mas na frente vai existir outros, né? Outros homens que vão citar a mesma coisa de Thomas Hobbes, mas que vão
querer dizer que se o rei tem poder é porque o povo deu, né? Mas nesse momento Thomas Hobbes não fala isso, né? Então, esse Bossuet, ele fala da questão divina, que Deus foi que deu o poder ao rei, então ninguém pode tirar. Inclusive o filme Sangue e Honra, gente, o rei, no caso o rei citado lá, que é o rei João Sem Terra, ele é muito conhecido na história, ele vai se basear no que Jacques Bossuet fala, né, que é sobre o direito divino, que Deus foi que deu a ele aquele poder de ser rei, e ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus deu a ele todo o poder. Entendeu? As diferentes formas de pensar. No caso de Thomas Hobbes, que eu falei, né, ele dizia que o homem, rei, ele governava pelo o direito dado pelo povo, um direito baseado na razão. Já o Bossuet dizia que o homem tinha um poder baseado na fé, na religião, né, na divindade, que Deus tinha dado esse poder a ele. Né? Aqui essa última parte aqui, o mercantilismo. O mercantilista, ele foi um sistema que foi muito característico da Idade Média, né? Ele é um sistema que não é bem o capitalismo, mas ele dá uma partida, ele dá assim um início para a fundamentação do capitalismo, esse sistema que nós conhecemos hoje, né? Esse sistema que nós conhecemos hoje. E assim, o mercantilismo, esse sistema que vigorou do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e uma boa parte da Idade Moderna, né? Ele foi caracterizado por algumas coisas, né? Principalmente aqui, por essa parte do metalismo. O metalismo, gente, era uma ideia que as pessoas, sim, os reis tinham de acumular metais, né? Metais preciosos, que no caso era ouro e prata. Então os estados, os governos, para ser forte, eles tinham que ter muito ouro e muita prata. Então, nesse momento aí, está quebrando o sistema feudal, porque na época, um estado que tinha muito dinheiro, um estado que era dinheiro não, um estado que era muito rico, poderoso, ele tinha terras, tinha propriedades. Então, consequentemente, um cidadão, um nobre que tinha muitas terras, ele era poderoso. Foi aí que surgiu, lá em Portugal, gente, a nobiliarquia de pessoas. Por exemplo, um barão, um visconde, um duque, um arqueduque, certo? Então, esses nomes, eles eram de acordo com as capacidades de terras que as pessoas tinham. Esse título era dado pelo governo, né? Então, a terra tinha muito valor, mas nessa época aqui, a terra foi perdendo valor e foi tendo mais valor o ouro, né? A prata, o ouro. Essa outra coisa aqui, característica também do sistema mercantilista, que é a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável, gente? É quando um país vende mais do que compra. Ele tem que vender muitos produtos e comprar poucos produtos. Hoje a gente tem assim, a gente compra muita coisa de fora, mas essas coisas de fora que a gente compra, a gente produz um produto e a gente vende o produto para fora de novo. Entendeu? Os Estados Unidos é um dos países que compra mais, é um dos maiores importadores do mundo, mas também é um dos maiores exportadores do mundo. Ele tanto compra muito como ele também vende muito. Essa questão de ter uma balança comercial desfavorável, hoje essa questão de depender de matéria-prima, por exemplo, os Estados Unidos, ele depende muito de certas matérias-primas, né? Por exemplo, madeira, por exemplo, petróleo, depende muito, ele é muito dependente de petróleo. A China também é um país que depende muito do petróleo, ela produz muito petróleo, os Estados Unidos também. Lá dentro produz muito petróleo, mas a quantidade enorme de petróleo que eles produzem ainda não é o suficiente para alimentar a necessidade que esses países têm. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente é autossuficiente em petróleo, mas também a gente não vende petróleo para fora. A gente tem um grande problema que é a gente não ter a refinaria da parte do refino, né? Do petróleo. No caso do refino pesado do petróleo, a gente não tem.
Tem alguns países no mundo, a França, a Rússia, o Japão, a China, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, esses países aí, eles têm a permissão, né, pelos países exportadores de petróleo, a autorização para manter refinaria de petróleo pesado dentro deles, aqui no Brasil, que nós não temos. Então, o nosso petróleo se torna caro por conta da gente ter que mandar para, por exemplo, os Estados Unidos, né? A gente manda uma parte para lá para refinar e trazer em forma de outros produtos para cá, né? Que de qualquer maneira se torna caro. E o estímulo a manufaturas locais. Os países, eles tinham a obrigação, para poder se tornar um Estado nacional forte, estimular a produção de bens para o mercado interno, para que gerasse impostos, para que eles pudessem exportar esses produtos para fora, para que aumentasse uma renda, para que dinamizasse mais ainda a economia e dificultasse a importação desses produtos. Entendeu? Então, aqui na página 61 eu vou dar uma parada, gente. Depois a gente continua aqui na próxima aula, provavelmente. Aí a gente vai para a atividade, né? Já está com quase 17 minutos de aula. Nós vamos aqui para a atividade, né? Essa atividade aqui a gente vai fazer da primeira até a quinta, sexta, né? Até a sétima questão. A gente vai, não, vamos fazer só até a sexta questão. Copiar e responder, certo, gente? No caderninho, depois mandar foto para mim. Beleza?